Boa tarde, Ribeirão. Boa tarde, telespectadores do Canal Mais, pelo canal Mais Ribeirão, Larga a Brasa na TV. O Brasil continua em estado de choque. Delações premiadas, gravações escusas, confissões à meia-noite e tantas outras coisas que a gente não sabe mais. Afastaram o Aécio, prenderam a irmã dele, prenderam assessores. Isso não é de hoje. Todo mundo já sabia, gente. Está estourando agora. Quando nós mantínhamos contato com o pessoal da imprensa de Minas Gerais, eles falavam isso abertamente, dos seus vícios, usos, costumes, e inclusive da sua ânsia e ganância por ganhar a presidência. Agora não tem mais jeito, ele está afastado do cargo de senador, do seu mandato de senador, e a sua irmã está presa numa prisão feminina, com direito à fotografia de frente e de perfil. Gente, vamos ter mais coisas ainda. Diz que isso daí é só, vamos dizer, a partezinha mais final do boi, né? A rabada. Porque a hora que chegar o filé mignon, sai de baixo. O Temer foi pego, imaginem, o cidadão chegou lá. Se você for verificar direitinho, não tem muita coisa que você possa pegar o Temer. Pode pegar por ele saber de um crime, não denunciar, qualquer coisa assim. Mas ele não fala, é vivo. Está escolado, couro grosso, como se diz na política. Então, ele ficou ali ouvindo e o cidadão que foi instrumentado, orientado, e era amigo do Lula. E era amigo, copa, cozinha, carne e banco. Então, uma situação que isso vai derrubar o país. Já o dólar subiu ontem, as bolsas tiveram que fechar e tudo mais. E isso redunda em quê? A hora que o chamado mercado está confiando no país, vai começar a cair o juro. Cair o juro não cai porque banco é ladrão. Você não vai cair porque é ladrão. A hora que começar a, vamos assim, sedimentar a situação financeira, porque parece que esse pessoal que está lá é de confiança, ou pelo menos entende, né, do lupanar do mercado, então, obviamente, que nós vamos chegar num ponto, agora, daqui para diante, que ninguém vai poder mais. Obviamente que eles vão fazer que se mude a Previdência, que eles são os maiores interessados, os bancos, financeiras, enfim, o chamado mercado. Seja quem estiver lá, eles vão fazer. Mudar a legislação trabalhista. Por quê? Os grandes assim o querem. Então, gente, olha, lamentável, lamentável. Na briga do mar com o rochedo, quem leva a pior é o marisco, é o povo. Falo sempre isso aqui. E Ribeirão Preto? O Superior Tribunal de Justiça julgou ontem um habeas corpus da prefeita Darcy Vera e de 5, mais 2 que estão presos, 7, enfim, uma turma toda. E o julgamento foi contra a pretensão da prefeita de ficar livre, habeas corpus, ter o corpo livre, tem liberdade de fazer o que quiser. Não. Ela estava com liberdade condicionada. Certo? Agora ela vai para a prisão. Ao que consta, e o delegado da Polícia Federal assim o disse, ela deverá ir para Tremembé. Ela e outra, a Pandolfo, se não me engano, da CODEP. Os demais, o Cury, Lucchesi, mas tem mais uma outra pessoa que está aí, dentre as 5 que vão para lá, vão aqui para o CDP. O CDP. Isso repercute mal para Ribeirão Preto. Repercute mal para a nossa cidade. Imaginem vocês que aonde você vai, de onde você é, Ribeirão Preto, aquela cidade lá da gatunagem, aquela cidade lá da rapinagem. Como é que você vai julgar uma população por alguns membros dela e nem todos? Porque houve muita gente que se ateve a uma conduta ética, moral.
Então, isso daí repercute mal contra Ribeirão. Aí é aquela história, você vai fazer um negócio sendo de Ribeirão Preto, já vem à mente, você é de Ribeirão? Vou estudar o seu caso, certo? Vou estudar o seu caso. Então, gente, está na hora de nós reerguermos essa cidade. O prefeito aí teve uma bobeada. O prefeito teve algumas, essa foi a pior, dos 28,35%. Quanto mais ele enrolar isso, mais vai ser ruim para ele. Pessoal com quem ele tem que contar para trabalhar. Pessoal que vai fazer a imagem dele. Mas tem uns assessores que querem ser mais realistas do que o próprio rei. E aí jogam o prefeito numa errada, numa bola dividida e aquela história, assessor nunca sai mal. Tira o corpo da frente, eu não fiz isso, eu não estava lá e eu não sabo. Essa é a realidade. Então, gente, eu estou esperando até o Lúcio Mendes telefonar para cá, porque ele está acompanhando a Polícia Federal, para onde foi, quem foi, mas em todo caso, eu vou entrevistar o doutor Roberto Edson Eck, que é advogado criminal, advogado também da legislação eleitoral, certo? E que tem tido uma atuação bastante eficaz, para saber dele o que acontecerá. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Morandini, prezados telespectadores. Na verdade, o cumprimento desses mandados de prisão é resultante da decisão de ontem do Superior Tribunal de Justiça, conforme você já explicou, que cassou a liminar que havia sido deferida. Aliás, disse que foi deferida por um cidadão que está sendo investigado pelos colegas lá no STJ. Benedito, não sei das quantas. Sebastião, se não me engano. Sebastião? Eu não me lembro o nome. Na verdade, essa liminar foi deferida em dezembro do ano passado, quando a ex-prefeita teve a sua liberdade provisória estabelecida. De lá para cá, o tribunal teria que fazer o julgamento do mérito do habeas corpus. E foi o que aconteceu ontem. A turma era composta por 5 ministros e o resultado foi de 4 votos contra 1. Agora é isso que eu pergunto. Tendo um voto divergente, ela cabe recurso? Sempre cabe recurso para outra instância. No Supremo caso, Tribunal. Seria o Supremo Tribunal Federal. Agora, vai depender do teor dessa divergência. Porque o Supremo Tribunal Federal é um tribunal constitucional. Só vê as questões constitucionais. Aprecia a matéria constitucional. Nós não sabemos, eu não li ainda, não conheço o acórdão que foi lavrado ontem lá no Superior Tribunal de Justiça. Mas cabe um recurso ao Supremo Tribunal Federal. Bom, mas enquanto isso, ela vai para Tremembé. Sim, eles todos estão presos a partir de hoje e vão aguardar o final do processo em primeira instância, isto é, a sentença que deverá ser proferida pelo juiz da 4ª Vara Criminal de Ribeirão Preto, onde tramita esse processo da Sevandija. No final, se forem condenados, continuarão presos. Se forem absolvidos, poderão ser colocados em liberdade até que eventual outro recurso ocorra por parte da acusação, se eles forem absolvidos. Bom, mas dentro destas idas e vindas, como é que faz para arrecadar de volta aquilo que, ao que tudo indica, levaram? Bom, os bens que foram bloqueados... Existem bens bloqueados. Existem bens bloqueados, dinheiro e outros bens, inclusive uma fazenda aqui na região de Ribeirão Preto. Esses bens estão bloqueados pela Justiça. Permanecem bloqueados até o final da decisão? Teoricamente, sim. Ocorre que talvez, se isto vier a acontecer, talvez o município de Ribeirão Preto consiga se transformar em depositário desses bens. Por exemplo, parece que há cerca de 30 milhões de reais bloqueados e, evidentemente, estão numa conta... Dinheiro vivo. Exatamente. Estão, evidentemente, numa conta judicial... 30 mil só e os 50? 30 milhões. Ah, bom, porque os 50 milhões, 50 mil foram encontrados na casa da piscina do Marco. Não, isso quando da prisão, né? Mas o que consta, o que foi noticiado, eu estou dizendo aqui, eu estou repetindo o que eu li, mas não conheço o processo, que cerca de 30 milhões teriam sido bloqueados, e se esse dinheiro estiver bloqueado, ele está no banco
numa conta judicial vinculada à disposição da Justiça. Rendendo o juro. Evidentemente. Esse dinheiro, em tese, É do município. pertence ao município de Ribeirão Preto. O município poderá, eventualmente, requerer... Parece que já requereu junto ao GAECO. O GAECO não é o judiciário, o GAECO é o Ministério Público. É o Ministério Público. Quem pode deliberar nesse caso é o juiz que mandou bloquear. Que esse dinheiro o município poderá ficar como depositário desse dinheiro, porque o município tem garantias para isso, assim como o banco tem. E nas mãos do município, ou melhor, no tesouro do município, esse dinheiro teria uma aplicação imediata em benefício da cidade. Isso pode acontecer. Agora, os bens imóveis, eles poderão, no futuro, sofrer um leilão para apuração da sua venda. Ressarcir o município exatamente, de eventuais prejuízos. Exatamente. Bom, e a penalização? Quem comete esse tipo de crime? Bom, cada um deles está denunciado em vários tipos penais. Corrupção, Formação de quadrilha. Associação criminosa. Não é? Esses crimes cometidos, cada cometimento, cada ato... Agrava. Não, é uma pena. É uma pena. A pena será no final, com uma sentença, mas sairá lá, digamos, condenado pelo crime de associação criminosa 3 vezes, 3 ações, 3 atos que comprovaram associação criminosa. É isso que chama dosometria da pena. A dosometria da pena lá no final. Então, nós teremos aí, cada crime dos quais eles estão sendo acusados tem uma variação em torno de 8 anos de reclusão. Se você multiplicar isso por 5 ou 6 vezes, você verificará, em caso de condenação, qual é o total da condenação. Outro dia fizeram um cálculo aí superficial, parece que no caso da ex-prefeita, no caso da denúncia ser totalmente julgada procedente, isto é, pela condenação, a condenação dela talvez seja em torno de 50 a 60 anos. Evidentemente... Divide por 3... Não, aí é o seguinte, na verdade ninguém cumpre no Brasil pena acima mais de 30 anos, mas a condenação pode ocorrer. E, havendo essa condenação, nós teremos aí depois a progressão do cumprimento do regime da pena. Bom comportamento. Se ela estudar, tem a cada 3 dias trabalhar. Trabalhar também. Não vou falar trabalhar, vou falar estudar, né? Não, trabalhar dentro do presídio também. Você acha que alguém vai pegar na vassoura? Há outras tarefas além da vassoura. Aí vai limpar a privada? Não vai. Há outras tarefas, por exemplo, cuidar da biblioteca. Isso é bom, isso é uma boa ideia. O ex-ministro José Dirceu conseguiu um desconto, vamos chamar assim, no seu cumprimento, trabalhando na biblioteca da Papuda. Ele combatia traça de livro, né? Bom, nós não sabemos exatamente como foi isso aí. Roberto Edson Eck, muito obrigado. Aliás, estamos aí atentos, qualquer coisa nós o chamamos. Estamos às ordens. Eu posso fazer uma parte social aqui no fim de encerramento? Claro. Eu trago um cumprimento e um abraço especial de um grande amigo comum nosso, que é o Dr. Paulo Melim. Grande advogado de Ribeirão Preto. Era amigo da gente junto com o Salim Salomão, que morreu recentemente, né? Ex-gerente do Banco da Bahia, né, o Salim. E que tem o filho Luiz Felipe. Salomão, um dos grandes ministros do Superior Tribunal de Justiça. Né? O outro filho dele foi presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, o doutor Paulo, eu estava com ele agora de manhã e disse a ele que viria ao seu programa. Ele falou, mande um abraço ao Morandini em meu nome. Está dado o abraço, doutor Paulo. Muito obrigado. Abraço, boa tarde a todos. Paulo Melim, família dos Campos Elíseos, vizinho nosso. Extraordinário advogado. Muito obrigado, Roberto. Obrigado a você. Roberto também foi colega nosso, o doutor Leão Mota. Sim. Brigamos juntos, brigamos separados em termos estudantis, mas sempre tivemos unidos. A saudade do Otoniel Mota, permanente. Saiu o livro aí dos 110 anos. Acompanhei. Estamos lá, você, eu e outras pessoas. Enfim, saudade dos bons tempos. Não deixa o doutor Aminta saber disso. Não, o doutor Amintas, Amintas Veloso foi diretor do Otoniel Mota no momento crítico. A dona Antonieta era... A mulher dele, bibliotecária. Não, era aquela... orientadora vocacional. Na biblioteca ela determinou, ela não era bibliotecária, mas esse é um fato histórico interessante. Ela determinou
a censura de determinados livros da biblioteca que nós não podíamos ter acesso. As obras do Jorge Amado, do Graciliano Ramos, porque ela entendia que eram obras... E a carne do Júlio Ribeiro. Que, aliás, foi até um motivo de polêmica. O Cortiço, ela proibiu, censurou. Então, mas foi motivo de polêmica quando a Florianete mandou ler. Sim. E o arcebispo não gostou. Exatamente. Falando em Florianete, você foi um dos atores no Teatro Pedro II, A Ceia dos Cardeais. É verdade. De modo que são tantas histórias aqui que nós passaríamos a tarde toda. É verdade. Michelazzo e o Romualdo Pierre Damião. Exatamente. Grandes. Uma boa tarde a todos. Só um minutinho, vou falar com a Rose Marques. Boa tarde, Rose. Boa tarde, Morandini. Rose, você está aí fechando tudo aqui. Associação dos Contabilistas. Isso. Hospital do Câncer. Isso. Da FAAP. Ali a gente só faz umas participações de vez em quando. FAAP, etc e tal. Bom, vocês hoje têm uma solenidade, e aliás é uma solenidade que de há muito vem sendo prestigiada pela Câmara e por toda a cidade, é isso hoje? Isso. Hoje é o dia nós do temos... Não é hoje. Hoje é comemoração, né? Hoje nós vamos comemorar o Dia do Contabilista, que foi dia 25 de abril. Isso. Então, em abril, estão todos os contabilistas se descabelando pelos impostos de renda. Aí não dá, né? Então, a gente você também é contabilista? Também sou. Mas o que você não é? Rose, o que vai haver hoje? Hoje nós temos um jantar em comemoração ao Dia do Contabilista. Nós estaremos fazendo... Vai ser no Lona Branca, é isso? Isso, no Lona Branca, às 21 horas. E nós teremos uma homenagem ao contabilista do ano. Quem é? Esse ano fui eu a homenageada. Estou falando, não está faltando mais nada. A Rose é uma capacidade... difícil ter... Tem várias mulheres assim, cada uma no seu segmento. Mas difícil ter alguém que enfeixe tantos segmentos quanto você. Muito obrigada. E com esse sorriso, nunca reclama de cansaço, está sempre pronta para servir. Com certeza. E nós vamos homenagear também, hoje, o nosso presidente do CRC, que é de São Paulo, seu Gildo Freire. E ele vai vir hoje para poder receber essa homenagem também. Então eu quero aproveitar deste ensejo para homenageá-la. Muito obrigada. Certo? No dia que você vai ser homenageada, num jantar em que o Gildo vem para também receber sua homenagem, você, Rose Marques, estará recebendo um laurel pelo seu trabalho, pela sua conduta, pela sua dedicação. Ribeirão Preto precisa de muita gente quanto você. E precisamos de muita ajuda também. Não, claro, ainda mais no Hospital do Câncer, que você está tocando a obra e que não é fácil. Com os preços dos medicamentos, com toda a parafernália que existe, da multiplicidade de tipos de câncer, e nós precisamos ajudar. Sim, com certeza. Os nossos contabilistas, a gente agradece muito hoje o reconhecimento que está tendo na nossa classe. Através, inclusive, da ação no imposto de renda e tudo mais. Isso, porque está tendo uma conscientização muito maior da população. Hoje, inclusive, nós vamos homenagear também a repartição pública, que, por sinal, esse ano vai ser a Receita Federal. Doutor Glauco? Doutor Glauco vai estar recebendo também essa homenagem. Merecido. Repartição Pública Excelência. Por eles terem aumentado o horário de atendimento. Não só isso, como a também excelência no participar atendimento. Ativamente, isso, né? A excelência no atendimento. Nós temos reuniões diariamente. A cada trimestre também nós fazemos uma reunião com todas as instituições para ver quais são as pendências, quais são as melhorias que podem ocorrer. Então está sendo muito bom o atendimento deles realmente. Parabéns a você. Muito obrigada. Com muito orgulho, eu também a homenageio. Muito obrigada, Morandini. Obrigado a você. A todos. Daqui a pouco nós vamos voltar. Tem novidade. Questão trabalhista. E nós temos também tênis. Você pensa que é só no Rio de Janeiro, só São Paulo? Que também tem. Depois do intervalo. Restaurante Napoleão. Nosso almoço conta com a opção de self-service, com uma grande variedade de opções quentes e saladas, e suco à vontade. Temos também opção de prato feito e quilo. Fazemos marmitas para atender todas as famílias, além de nosso kit feijoada, que é uma delícia. Marmitex com diferentes tamanhos e valores para atender a todos. Nossa refeição chega quentinha no conforto da sua casa.
Fazemos planos de pagamentos quinzenal e mensal. Venha nos conhecer. Temos opções diferenciadas para a sua empresa. Rua Doutor João Guião, 912, na Vila Virgínia. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tuti Bebê, Avenida Brás Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Falei para vocês, daqui a pouco nós vamos falar sobre tênis. Escolinha de tênis, jogos de tênis, preparação. Tênis, não é isso? Tênis e beach tênis. Aí tem o beach tênis também. Beach tênis. Depois vocês vão saber. Deve ser na areia, né? Praia, né? Bom, eu estou aqui com o Douglas Jones. Isso. Douglas Jones. É advogado. E ele é o seguinte, ao invés de correr atrás do prejuízo, ele vai à frente. Exatamente. Ele é advogado trabalhista. Mas ele está oferecendo um serviço que é de prevenção para que as empresas, até as pessoas físicas que contratem uma doméstica, uma coisa qualquer, precisam saber. Para quê? Para amanhã não serem pegos de surpresa. Porque existe uma imensidão de leis que são cheias de nuances e que, às vezes, se você for pego de surpresa, você vai ter que pagar muito dinheiro. Boa tarde, doutor Douglas. Boa tarde, senhor Morandini. Boa tarde a todos os telespectadores. O velho ditado está certo, é melhor prevenir do que remediar. Exatamente. Assim como também a gente fala que o barato costuma sair caro. Sai, é muito caro. E o que hoje a boa parte dos empresários não tem em mente é que o trabalho, seja no advocacia preventiva no trabalhista, no tributário, no civil, qualquer área que seja, ela vai te ter um custo, mas ela está ali exatamente para te poupar gastos futuros. E na trabalhista acontece às vezes, muito problemas, porque hoje, o pessoal não sabe, na legislação trabalhista, e mesmo nas relações comerciais, o juiz pode, com uma senha no Banco Central, entrar e bloquear todos os seus bens e recursos bancários. É verdade. Exatamente. Você não sabe. Entrou uma ação contra você. Não chegou a você vamos dizer assim, a citação. Certo? O juiz pode chegar e, com uma senhazinha, te bloquear inteiro, você fica arrebentado. É isso? Exatamente. Nesse exemplo específico, é claro que a gente pode entrar com claro, as entra medidas, advogado, né? cara. Sim. Mas se o cidadão não sabe, não tem advogado, até ele correr atrás do prejuízo, como eu disse, ele tem mais prejuízo. Vai passar muito problema. apertado. Vai entrar no Exatamente. SPC, será? Etc. Problemas que ninguém quer correr nos dias atuais, né? É verdade. E nessa questão trabalhista, para prevenção, ainda mais agora com uma possível mudança na legislação, né? O que ocorre, como eu já mencionei, é que as pessoas, os empresários em geral, eles acreditam que o gasto que eles teriam com o advogado nessa questão preventiva seria um dinheiro jogado fora, quando na realidade não é. Seja na admissão de empregado, na demissão, nos exames, negociações com os sindicatos, questão da documentação. É extremamente importante você ter uma consultoria jurídica, né? Um escritório de advocacia, ou ter um jurídico interno na sua empresa que esteja te assessorando da melhor maneira possível nessas questões. Até na área rural. Exatamente. Área rural, às vezes num sítiozinho, numa fazenda, ou numa chacrinha até. O cidadão não contrata. Ele cede a casa para o cidadão morar e não pede nada para o cidadão. Mas o cidadão pode entrar com ação dizendo que ele trabalhava, se não tiver um contrato,
definindo isso. Exatamente. Não é isso? Outra coisa que também é muito importante é o empregador, né, o empresário, ele saber documentar tudo. Por isso que também é muito importante a presença de uma contabilidade de confiança, para que ele tenha como fazer ali a documentação do que foi pago como salário, hora extras, aviso prévio, todas as verbas saiba de uma trabalhistas. coisa, você pode ser bonzinho, certo? Mas se você começar a dar alguma coisa a mais, além daquilo que está estatuído, aquilo passa a fazer parte do salário. Sim, é o que a gente pode chamar a gente chama, né, de salário in natura, que não é só aquele valor em dinheiro que o empregado recebe como Se na fazenda ele dá o contraprestação do leite, serviço. Isso. dá o café para ele apanhar, dá o produto porquinho que ele cria. Um carro que possa estar deixando com esse empregado pode passar a constar como salário in natura também. Carro também. Tudo isso passa a fazer parte. Exatamente. Hoje tem uma série de jurisprudências que agregam a CLT. São agregadas à CLT. Um juiz me falou certa feita. E o julgamento na Justiça do Trabalho é dispar. Cada um tem cada cabeça uma sentença. Isso é verdade. Então o juiz disse para mim uma vez, 40 pessoas estavam voltando para suas casas depois do trabalho rural. O caminhão capotou, todas elas ficaram feridas. Todas entraram com uma ação para ressarcimento da hora itinere, aquele problema de ferimento, aquele negócio. Acidente de trabalho também. Bens de trabalho. 35 não tiveram êxito, 15 tiveram. Caíram em varas diferentes, julgamentos diferentes. É diferente. E aí? Aí você vai recorrer. Cada recurso custa uma nota. Hoje, para você recorrer em primeira instância, é um valor de aproximadamente R$ 8.500. R$ 8.500 para você recorrer. Quando a condenação fica acima desse valor. Se ela fica abaixo, você paga o valor integral da condenação. Mas é o que a gente chama de depósito recursal. E quando você vai para outros lugares, para instâncias superiores? Para o TST é mais um teto nesse valor também. Então hoje, para você poderia recorrer... somar quase R$16.000, R$17.000. Tá vendo? Por um recurso. Quando às vezes você tem que pagar 2.000, 3.000, 4.000. É isso? Assim, no caso, quando a condenação ela fica abaixo desse valor, suponhamos aí como exemplo uma condenação de R$5.000. O empregador, né, para ele estar recorrendo, ele paga só esses R$5.000. Quando fica acima dos 8.500, 8.000. Não, mas que seja. Mas é um valor alto. Valor alto. E que muitas pequenas empresas, microempresas não conseguem estar... Esse dinheiro faria muita falta no caixa da empresa. Aí prefere tentar fazer um acordo. Exatamente. Mas dificilmente, às vezes, você tem um acordo. Consegue. É isso? Isso. Porque tem advogados conscienciosos e outros que não. Exatamente. É isso? Exatamente. Bom, agora, como é que você previne? Como é que você se acautela? Bem, como eu estava falando, é extremamente necessário um trabalho de uma contabilidade de confiança, que ela vai fazer seja uma contabilidade externa ou interna na sua empresa, para que ela faça o cálculo correto das verbas trabalhistas que aquele empregado tem direito, para que faça todo o processo de admissão, demissão, se tiver alguma penalidade a ser aplicado como advertência, também instruído pela contabilidade, pelo advogado também. Penalidade por quê? Suponhamos que tenha cometido alguma infração, chega muitas vezes atrasado no emprego, poderia ter uma advertência. E alguma dessas questões... Você acha que alguma patroa, algum patrão doméstica para fazer alguma advertência? Não, então, exatamente. Ela mexe com a comida? Meu. Sim, nisso não. Mas suponhamos alguma empresa, uma microempresa, alguma outra coisa, isso é até recorrente. E, às vezes, o próprio empregador, para não deixar aquilo de exemplo para os outros empregados também, ele acaba aplicando essa advertência e, muitas vezes, se ele não estiver bem assessorado, na Justiça do Trabalho, isso pode ser revertido, pode gerar um dano moral ou alguma outra verba trabalhista. Dano moral também? Pode, sim. É claro que tudo tem que... A advertência em si, ela é por escrito, mas a gente sabe que no dia a dia das empresas, às vezes o empregador está de cabeça cheia aquele dia, é bravo, às vezes briga, xinga, isso não pode acontecer também. Tem que estar sempre bem assessorado do que ele pode fazer com o trabalhador, o colaborador dele. Eu fiquei sabendo de uma coisa agora esses dias, lendo um julgado, que o cidadão estava embriagado, sempre ia à empresa embriagado. Trabalhador. O patrão mandou embora. Simplesmente ele reverteu a situação. Sim. Porque a Justiça Trabalhista entendeu que ele deveria ter tratado do empregado.
Sim, sim. É isso. Em alguns casos, é claro que todo caso tem as suas peculiaridades. E as vertentes. Mas pela OIT hoje, a embriaguez ela é considerada como uma doença. Então, E o vício? Maconha, também estaria. tudo doença, crack. Sim, seria um vício, mas a OIT ela considera, em especial, a embriaguez como uma doença. Então, quando isso começa a afetar o desempenho daquele trabalhador no emprego dele, a jurisprudência em si ela entende hoje que o empregador ele deveria dar meios de tentar recuperar aquela pessoa para a sociedade e não simplesmente demiti-lo, porque com a demissão, além da pessoa já ter esse vício, por exemplo, com o álcool, ela vai estar sem emprego, sem trabalho, sem seu ganha-pão e ela teria uma certa dificuldade em entrar novamente no mercado de trabalho, bem como ela também, um desempregado acaba gerando gastos para o Estado, entre várias outras coisas. E por isso então eles procuram proteger esse eu não tipo de tenho caso. dinheiro para contratar um advogado para assessorar a minha empresa. Para que o escritório analise as condições da microempresa. Como é que eu posso fazer para chamar um advogado para, vamos dizer, ações pontuais? Ações pontuais em que sentido? Assim, bom, eu Por tenho exemplo, um problema nesse- aqui agora. nesse- Eu vou contratar o cidadão. Eu preciso fazer uma análise. Como é que eu posso ter acesso a uma advocacia que não seja tão cara e que a minha empresa possa fazer frente pagando os seus honorários? Sim. Bem, o que ocorre é que hoje também vai um pouco da questão do escritório que está sendo contratado, ele saber medir O seu quem que é o qual que é? cliente dele. O Bittencourt Marins, é a Sociedade de Advogados. Isso é novo, não é? Sou sim. Mas já com bastante experiência na área. Um pouquinho. Eu sempre fiz estágio, tudo sempre nessa área trabalhista. Me diga uma coisa, Douglas. Um outro caso. Domésticas. Esse é o problema de agora. Sim. Faxineiras. Domésticas, como é que se tem que tratar hoje a questão trabalhista? No caso, aquela pessoa que trabalha no âmbito residencial sem finalidade lucrativa, para quem é o dono do imóvel. Não é, por exemplo, trabalhar no imóvel para ele comercializar alguma coisa. Isso, exatamente. A finalidade dela nem é simplesmente seja fazer uma faxina, Seja preparar... doméstica mesmo. Exatamente. Atividade Ela não do gera lucro para a pessoa que está contratando. E que ela trabalhe mais do que 3 vezes ou mais na semana naquele lugar. Aí é faxineira. Ela se enquadra Agora a como doméstica. doméstica, aquela mensal. Então, nesse caso, ela se enquadra como doméstica. Que é quando ela passa a trabalhar 3 vezes ou mais dias naquele lugar. E ela é um empregado A partir normal. de 2 dias, é isso o terceiro? Não, o terceiro. A partir do terceiro. Até 2 dias ela pode ser considerada como No terceiro dia? A partir do terceiro dia Se ela semanal, trabalhar 2 dias e meio, repondo horas. não. Aí também acarreta como doméstica. E hoje está sendo uma praxe contratar MEIs, microempresárias individuais, como domésticas. E aí? O que acontece com isso aqui é uma fraude, né? Que seria a A pejotização. fraude é assim, a moça às vezes, por exemplo, faxineiras, elas trabalham em 2, 3, 4 lugares. Sim. Você diz, no caso, Faxineira. como prestador de serviço É. mesmo. Sim, ela não se enquadrando nessa questão de trabalhar mais do que 2 vezes por Bem que semana. aí é perigoso ela- reverter, né? Sim, você sempre tem esse risco. Por isso que é importante você ter a noção de que se ela trabalhar até 2 vezes por dia, 2 vezes por semana na sua residência, ela não se enquadra como sua empregada. Ela pensa como se fosse um trabalho Mesmo como ali. microempresário Isso, individual. Agora, Microempreendedor. agora, se ela já trabalha 3, 4, 5, 6 dias da semana na sua casa, tudo, e você contrata ela como uma pessoa jurídica, isso é uma fraude que a gente chama como pejotização, né? Que, no caso, você contrataria ela como prestador de serviço para estar pagando menos tributo, ela mesmo não teria, dependendo do salário que ela recebe, ela tem paga menos tributo. a tributação, por exemplo, o imposto de renda é menor também. Mas isso seria uma fraude nesse caso. Perfeito. Ô Douglas, no caso da doméstica em si, quantas horas tem que trabalhar? Até 8 horas diárias, seguindo a Constituição Federal. Menos domingo ou sábado e domingo? Aí segue basicamente a legislação trabalhista, que ela pode trabalhar até 44 horas semanais. Então seriam Então, se ela 5 dias de 8 e uma de 4, que seria um sábado. Exatamente, isso. Ou ela, é claro que E pode aquela ter que uma- mora no emprego? Aquela que mora, aí é uma situação um pouco mais complicada Você também. não pode cobrar pouso. Como? Não pode cobrar comida, não pode cobrar sim. pouso. Não. Nesse caso é uma situação assim um pouco mais complicada, mas você tem que também ter tudo documentado certinho para não te causar Então é problemas. importante a gente dar um alô.
dona de casa, a hora de contratar alguém, por melhor que seja amiga e tudo mais, porque amiga é na hora boa. Depois, na hora que entra numa justiça do trabalho... É igual a gente brinca também com a questão de se ajudar o empregado. É complicado porque você acaba criando uma certa relação, às vezes você tem amizade mesmo com aquela pessoa que te presta um serviço, um colaborador seu, mas infelizmente quando isso vai para a justiça do trabalho, se você deu alguma coisa a mais, se você dá uma ajuda, isso no geral passa a ser salário e incide todas as verbas trabalhistas, seja na rescisão... Douglas Johnny, poxa, tão novo, já conhecedor de tanta coisa, né? Muito obrigado pela sua Imagina, vinda eu que aqui, agradeço. viu? Prazer. Então, olha aí, a hora que precisar, tem que chamar um advogado, meu. Não precisa chamar, vai lá, certo? Vai lá, procura. E como, eu tenho isso. Como eu falei, não é um gasto que você está tendo, é uma prevenção, porque no futuro Seria pode sair mais caro. investimento. Exatamente. Obrigado, Douglas. Imagina, eu que agradeço. Daqui a pouco eu vou trazer um amigo com beach tênis, conhece? Daqui a pouco. Ó, a dona Marlene diz que o programa está muito bom e que está assistindo todos os dias e que eu estou de parabéns. Obrigado. É os ouvintes que nos monitoram, certo? Dão incentivo, falam o que querem ouvir e nós vamos ouvindo. Obrigado, Douglas. Daqui a pouco você vai ter mais novidade. Tênis. Não é tênis de pé, não. Tênis de raquete. Depois do intervalo. Restaurante Napoleão. Nosso almoço conta com a opção de self-service, com uma grande variedade de opções quentes e saladas, e suco à vontade. Temos também opção de prato feito e quilo. Fazemos marmitas para atender todas as famílias, além de nosso kit feijoada, que é uma delícia. Marmitex com diferentes tamanhos e valores para atender a todos. Nossa refeição chega quentinha no conforto da sua casa. Fazemos planos de pagamentos quinzenal e mensal. Venha nos conhecer. Temos opções diferenciadas para a sua empresa. Rua Doutor João Guião, 912, na Vila Virgínia. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tuti Bebê, Avenida Brás Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. O Jader Moreira, ele tem agora um tipo de trabalho com o pessoal que gosta do beach tênis. Você conhece o que é beach tênis? Vamos saber com o Moreira, Jader Moreira. Boa tarde, Jader. Boa tarde, Morandi. Boa tarde, telespectadores. É uma alegria estar aqui, é a segunda vez que eu venho para cá para falar de esportes. Aliás, eu fui amigo do seu pai, com Militão Moreira Neto. Ele Falamos mesmo. agora com o Eck, que também ficou sabendo. Contemporâneo do papai, Exatamente. Lá no Otoniel Mota. Brilhante advogado. Exatamente. Ô, Jader, o que é o beach tênis? Ô, Morandini, o beach tênis é uma variante do tênis que pode ser, de certa forma, comparada ao vôlei de praia do que ele é para o vôlei de quadra. É uma forma de jogar tênis na areia, uma forma que tem tudo a ver com as características do nosso país, Se bem né? que o tênis tem no Saibro, né? O tênis tem no Saibro. É que esse é um pouquinho diferente porque a quadra é exatamente do tamanho da quadra do vôlei de praia. Ela tem 8 metros de largura por 16 metros de comprimento. Bem menor do que a de tênis. A rede não é aquela rede mais baixinha de 1 metro, mais ou menos. Ela fica a 1,70, próximo da linha dos olhos do jogador. Bom, e a raquete é diferente, ela é menorzinha e não tem corda.
Ah, não tem corda? Não tem corda, ela é como se fosse maciça. Ela é... De que? Madeira? Não, isso aí já evoluiu um pouco. Hoje ela é feita de grafite, de Kevlar ou até de alguns compostos de fibra de vidro que vão dar um pouco de diferença só no peso e na rigidez do material. A fibra de vidro é leve. Né? Ela é leve, normalmente ela compõe a parte interna. É fibra Roving? Olha, eu já não sei te dizer. Então fica assim. Tem aquela tela, que é a fibra de vidro, e tem o Roving contínuo, que é aquele de um fio que vai sendo cortado e você vai moldando. Ela serve para o recheio da raquete, para dar uma certa resistência e uma certa... fica leve. E ela é flexível, então e ela mais, ajuda bastante. ela é muito forte. Ela é ótima. E quem é que se interessa pelo beach tênis? Olha, o beach tênis é um esporte que chegou no Brasil por volta de 2008. Começou lá pelo Rio de Janeiro, em Ipanema. Tinha que ser, né? Beach. E depois ele foi se espalhando, principalmente pelo litoral de São Paulo, e hoje está pelo Brasil inteiro. Mais litoral. Não, por incrível que pareça, olha, eu recebi algumas notícias agora recente. Vou te dar um exemplo. Conhece Quirinópolis, em Goiás? Sim. É uma cidade Antigamente relativamente pequena, né? perto do canal de São Simão. É pequena a cidade, tem 6 quadras lá, estão com um número muito grande de praticantes. Tem umas fazendas grandes da família Viludo, de Ribeirão Preto lá. Mas o beach tênis não ficou restrito ao nosso litoral. Ele veio para o interior do Brasil, está espalhado aí pelas cidades grandes e pequenas, porque é um esporte muito fácil de ser jogado. Ele é muito democrático, muito divertido. O diferente de outros esportes de raquete, que normalmente você precisa fazer aulas, ganhar uma certa habilidade e depois você vai se divertir jogando, no beach tênis você praticamente já sai jogando. No mesmo dia... Vai ter que fazer um esforço danado na areia, né? Olha, é menos do que a gente pensa. Ah, é? É, menos do que a gente pensa. Mas então aquelas meninas que jogam vôlei de areia, vôlei de praia, que tem aquelas pernas imensas, né? Ajuda muito a areia para, vamos dizer assim, moldar as pernas e o corpo do jogador. Mas ele é muito mais amigável do que o vôlei de praia. O esforço é menor, a gente pula menos, porque não precisa fazer o bloqueio em cima da rede, então você não precisa ficar correndo e bloqueando como no vôlei. Jogam 2? Joga-se de duplas, a grande maioria dos jogos. E é um esporte muito dinâmico, muito divertido. E um esporte para a família, um lugar que você consegue ir com a tua esposa, com o teu filho e jogar no mesmo ambiente. Isso é muito legal. Olha, em tempos não muito idos, a Recreativa tinha várias quadras de tênis e o pessoal saiu dali para conquistas. Temos aqui o Sareta e outras coisas mais, que saíram para conquistas aí de vários prêmios. Eu mesmo sou filho lá da Recreativa dos anos 80, convivi nesse ambiente muito fértil, muito bom para o tênis de Ribeirão Preto. Quem é que era o orientador nessa época? À época, quem era o capitão lá era o Paulo Campos, finado Paulo Campos. E com uma série de outros professores. Da onde veio a Silvana Campos também, né? Que é a irmã dele, a irmã caçula, se não me falha a memória, excepcional jogadora de tênis. E nós tivemos mais quem aqui? Poxa, nós tivemos o grande jogador de Ribeirão dessa geração foi o Roberto Jabali, né? Sim, o Roberto filho Jabali. do prefeito, ex-prefeito Roberto Jabali. Ele parou, né? O Jabali parou. Né? Ele parou de jogar competitivamente. Sim. Ele joga, até onde eu sei, Você competiu amador. Também, não? Eu competi até meus 15, 16 anos, tive um relativo sucesso, ganhei alguns torneios estaduais, até nacionais. Agora, para o jovem, isso é importante, esse tipo de atuação? Para o corpo, para o desenvolvimento, além do aspecto moral, do aspecto espiritual, do espírito de convivência, tudo mais? Olha, na minha modesta opinião, Morandini, o esporte ele não pode ser dissociado da educação. Ele é uma excepcional ferramenta de apoio aos processos educacionais, sejam eles familiares ou institucionais, como da escola da primeira a nona ensino médio, assim, enfim. Agora, dizem que o cidadão que entra no espírito do esporte, ele entra no espírito da droga. Alguns escorregam na maionese. A gente vê que alguns escorregam. Alguns escorregam na Mas maionese. um ambiente mais controlado no sentido de... precisar cuidar do físico. Divulgar bons valores, não só do físico, mas um bom jogador, seja em qual esporte for, ele precisa estar também em paz com a sua mente. Então, ali você cria, normalmente o educador esportivo, ele está lá policiando, indicando para não
se aproximar de certos comportamentos que vão ser prejudiciais à própria carreira esportiva. E isso, de certa forma, que seja o viés principal ou colateral desse processo, ajuda, com certeza, a minimizar coisas que a gente vê por aí. Eu sou odontólogo de formação e depois eu também me graduei em Educação Física e Esporte, ambos os casos aqui pela Universidade de São Paulo. Atualmente eu faço meu mestrado em Educação também pela Universidade de São Paulo. Mas deixou a parte de odontologia. Já há alguns bons anos venho me dedicado também à saúde, mas agora, como disse o entrevistado anterior, muito mais na saúde preventiva do que na curativa, que era a minha cadeira na odontologia. Mas hoje, com implantodologia e tudo mais, não é melhor você trabalhar como odontólogo? Olha, pode até ser, para muita gente. Para mim, pela paixão ao esporte, por poder estar com pessoas num ambiente que eu não estou tratando de doença, eu estou tratando fundamentalmente de saúde no sentido preventivo, é muito mais fácil, é muito mais leve. E onde é que fica o seu beach tênis? O beach tênis fica lá no Anel Viário Contorno Sul, quilômetro 318, dentro do condomínio Quinta da Boa Vista A, onde fica a Academia Strang de tênis, é uma academia tradicional que foi criada pelo seu René Strang. E hoje, aliás, foi pioneiro ali. Pioneiro, e hoje é comandada pelo um dos netos dele, o Sérgio Strang Lousada. Eu tenho a alegria de ser amigo do Serginho desde criança, onde nós nos formamos dentro da recreativa jogando tênis. E hoje nós estamos lá no Strang com 6 quadras de dá um telefone para contato? 99259-3652. 99259-3652. Jader Moreira, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Bom, eu quero, neste final de programa, viu, Bruno? Viu, Denis? Eu quero falar para os jovens. Final de semana é quando os jovens vão jogar aquilo que falta dentro deles, o vazio que tem dentro deles, para fora. Então, enche a cara de tudo quanto é droga, a começar pelo álcool. Fuma tudo, crack, maconha, e sai por aí fazendo besteiras. E depois, na segunda-feira, a gente tem um balanço de guerra. Tantas pessoas mortas, invadiu a pista, pegou pessoas que não tinham nada a ver com isso, atropelou 10, etc. e tal. E eu tenho que falar para vocês, a vida, ela exige responsabilidade. E de nada adianta você sair por aí para buscar o seu eu interior se você não olhar para dentro de você. Não adianta beber, não adianta fumar, não adianta procurar nas drogas. Procure dentro de você que você encontrará. Procure amigos, não interesseiros. Procure aqueles que não vão usufruir do seu dinheiro, da sua companhia para beber. Procure aqueles que vão saudavelmente pelo esporte, por uma religião ou por um bem-estar saudável. Meninada, juízo! Fui!